Boa noite. Aloha. And tashi dele. In Tibetan we say tashi dele. It means congratulations, you are alive. Em tibetano a gente fala tashi dele, quer dizer, parabéns, você está vivo. So I'd like to thank this beautiful Ignotus Center for opening up this beautiful space for us. I'd like to thank Bruno for coming all the way from Rio to translate this evening, and thanks to everyone who's helped to put this event together. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço, esse centro, por ter disponibilizado esse espaço para a gente estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao tradutor, Bruno, por ter vindo do Rio para esse evento. E também gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo aqui esta noite. And I'd like to congratulate all of you for coming out to listen to a talk on this cheery topic of death. E também agradecer vocês por terem vindo ouvir uma palestra sobre esse tema tão alegre que é a morte. The denial of death is quite widespread. Most people would rather not think about the topic. A negação da morte é uma coisa muito difundida. A maioria das pessoas prefere nem pensar nisso ou nem falar sobre isso. But since the 1970s, with the AIDS pandemic and other issues we have here now, we have so many viruses going around and so forth, and people are more willing to face the reality of death and to talk about it. Mas desde a década de 70, com a expansão da AIDS, da pandemia da AIDS e outras questões, hoje nós temos vários outros vírus que estão se espalhando. As pessoas têm estado mais dispostas para encarar essa questão e falar sobre a morte. So this evening I'd like to share a few ideas from the Buddhist tradition on the topic of death and dying. And I'll start from the beginning with a general overview in case some of you are new to Buddhism, to give you an idea of the context for the topic. Então, essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre a visão budista da morte e do morrer. E eu vou começar com uma visão genérica, caso vocês não tenham nenhum conhecimento sobre o budismo, para que vocês possam acompanhar isso. Okay, so we start by looking at this graphic, which is pretty graphic, and it says immediately to us that this is our ultimate end. All of us face this inevitable conclusion to our lives. In fact, they say that life is a terminal condition. Então a gente começa com essa imagem, que esse é o final de todos nós. A morte é a conclusão inerente que todos teremos. And in the Buddhist tradition, as with other South Asian traditions, it's assumed that we live not just once, but again and again and again, since beginningless time and continuing until we achieve liberation from the cycle of birth and death, called samsara. E na tradição budista, assim como em outras tradições asiáticas, presume-se que nós não tenhamos apenas uma única vida. Presume-se que nós tenhamos várias e várias vidas, desde o tempo sem princípio, e nós renascemos várias e várias vezes, até que nós atinjamos a libertação do samsara, ou seja, o ciclo de nascimento e morte. Now, the Buddhist teachings were recorded in Pali and Sanskrit languages. From there, they were translated into Chinese and Tibetan. And today, we find that they're being translated into English, Portuguese, and many other languages. So here we see an example of a Tibetan Buddhist text. Então, os ensinamentos budistas, eles inicialmente foram escritos no idioma Pali e Sânscrito.
Posteriormente, eles foram traduzidos para o chinês e para o tibetano, e daí foram traduzidos para o inglês, para o português e para várias outras línguas. E aqui a gente tem um exemplo clássico de um texto budista em tibetano. So these texts are the foundation for our understanding of issues such as birth and death, and of ethics as well. Então esses textos, eles são a base para que nós possamos compreender esse ciclo de nascimento e morte. Now this is an image of the Buddha in a previous life, his immediate previous life, where he's in Tushita heaven, waiting to appear on this earth. Essa é uma imagem do Buda na sua vida anterior, onde ele está no céu Tushita, aguardando para nascer. And the Buddha was conceived immaculately, of course, and he was conceived in the dream of his mother of a white elephant. So I'm going to show you some images of his mother, because this is an archetype in the Buddhist tradition of him being conceived by his mother dreaming of a white elephant. Então, o Buda teve também uma concepção imaculada, e é dito que ele foi concebido num sonho que a mãe dele teve com um elefante branco. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês, porque isso é um arquétipo, né? A questão da mãe dele ter sonhado com esse elefante, gerado essa concepção. Okay, this image is from India. This one is from Korea. A imagem anterior era da Índia, essa é da Coreia. This is from Cambodia, Essa é do Camboja, Japan. Japão, This is Nepal. Nepal. This is also from India. Essa é também da Índia. This is Tibetan. Essa é tibetana. And this is a modern representation of this great event in Buddhist history. E essa é uma representação moderna desse grande evento na história budista. Okay. Then the Buddha's mother, Queen Maya, gave birth to the young prince, but not in the ordinary messy way. She gives birth to the Buddha on a white cloth, pure and pristine from her right side. Então, a mãe do Buda, a rainha Maya, ela geriu o Buda, mas geriu não de uma forma bagunçada, como normalmente acontece, mas ele nasceu a partir de um pano branco, puro e pristino, que saiu do seu lado direito. He was born fully formed and immediately announced, "I have been born to achieve enlightenment and save all beings from suffering." E ele nasceu totalmente formado, e imediatamente após o seu nascimento, ele anunciou: "Eu nasci para atingir a iluminação e salvar os seres do sofrimento." And according to the legend, and of course all we have are legends, we have no historical evidence of any of this, but according to the legend, he immediately takes 7 steps, and with each step a lotus blooms. E de acordo com a lenda, porque o que nós temos é uma lenda, a gente não tem comprovação histórica, logo depois de ter anunciado isso, ele deu 7 passos, e a cada passo onde ele pisava nascia uma flor de lótus. And you can see in the left-hand corner that the gods are rejoicing at this great event. E vocês podem ver ali no canto superior esquerdo que os deuses estão se regozijando deste evento glorioso. Okay. So the baby was adored and was received with great love, but unfortunately his mother died within a week of his birth. E esse bebê, foi muito adorado, foi muito amado,
mas infelizmente sua mãe morreu após uma semana de vida. But he was raised by his stepmother, who was also his auntie. Ele foi criado pela sua madrasta, que também era tia dele. He enjoyed all of the luxuries of the palace life. His father was a king, and so he had 3 palaces, one for every season. He had all the athletic equipment he could wish for, and 500 girlfriends, a beautiful wife, a new beautiful young baby. Então, ele, como um príncipe, ele tinha todos os luxos daquele reino. Ele tinha vários palácios, um para cada estação do ano. Ele tinha todos os equipamentos para se exercitar. Ele tinha 500 namoradas, tinha uma bela esposa e tinha um belo bebê, um belo filho. Okay. So, after his birth, he enjoyed all of these luxuries, but he was a very precocious child, and he kept asking questions about why he was not allowed to go outside the palace wall, why his father was keeping him protected in the palace and not allowing him to see even his own city. E depois do seu nascimento, ele, com todo aquele luxo, ele, apesar daquilo, ele começou a fazer uma série de perguntas. Né? Por que ele não podia sair do palácio? Por que o pai dele mantinha ele ali, confinado, protegendo, e ele não podia nem... Ele não era capaz nem de poder ver a sua própria cidade. There had been a prophecy at his birth that he would either become a great worldly ruler or a great spiritual master. And his father, being a king, wanted to make sure that his son became a king, not a spiritual master. E houve uma profecia antes do nascimento dele, dizendo que ele se tornaria um grande governante mundial ou um grande mestre espiritual. E o pai dele, sendo rei, queria que ele também se tornasse um rei e não queria que ele se tornasse um mestre espiritual. Okay. So he arranged to sneak outside the palace, and he asked his driver to come with the horse and cart. And this was the beginning of his renunciation. Então ele deu um jeito de sair escondido do palácio e ele pediu que um atendente dele que providenciasse um cavalo para ele, para que ele pudesse sair do palácio. Okay. Outside the walls, he saw 4 things that he had never seen before. The sight of a sick person, the sight of an old person, the sight of a dead person, a corpse, and then the sight of a redundancy. E lá fora do palácio, então, numa carruagem, ele viu 4 coisas que ele não tinha visto antes. Ele teve a visão de uma pessoa doente, a visão de uma pessoa velha, ele viu um cadáver e teve a visão da renúncia. So these 4 sights, sickness, old age, death, and renunciation, are what turned him to the spiritual path. Having seen these 4 sights, he decided to leave the palace life and to seek the meaning of life. Então, esses 4 sinais, a doença, a velhice, a morte e a renúncia, a visão disso fizeram com que ele se voltasse para o caminho espiritual e tomasse a decisão de sair do palácio para buscar esse caminho. Okay, so he chopped off his hair and gave away his silken royal garments and went to the forest. Então ele cortou o seu cabelo e doou suas roupas elegantes de seda e foi em direção à floresta. This is a very popular image, the great renunciation.
Essa é uma imagem muito famosa, é a grande renúncia. Then he began 6 years of practicing austerities. In India at that time, the renunciants would do fasting for long periods of time. They would stand on one leg. They would walk over hot coals. They engaged in all kinds of austere practices. So he tried all of this, seeking a final goal, but he didn't find it. Então ele então passou por um período de 6 anos de total austeridade. Na época, as pessoas que praticavam austeridade jejuavam por longos períodos de tempo, eles ficavam de pé durante um bom tempo sobre uma perna só, eles caminhavam sobre brasas quentes e faziam uma série de coisas buscando um objetivo final. Mas esse objetivo não foi encontrado. Okay? So he decided to begin eating again. And just at that moment, a young woman from the village came and offered him rice pudding. He accepted her offering, regained his strength, walked across the river, sat down under a tree, and made a strong determination that he would not get up until he had reached the final goal. Então ele decidiu, como ele viu que aquilo não estava levando onde ele queria, ele decidiu voltar a comer. Naquele momento apareceu uma jovem e ofereceu a ele um pudim de arroz, um mingau de arroz, e com isso ele começou a recuperar as forças. Ele estava na beira de um rio, ele caminhou ao longo desse rio até encontrar uma árvore, e ele sentou no pé da árvore e decidiu que ele não se levantaria dali enquanto ele não atingisse o seu objetivo final. So, as he was sitting under the tree, he was assailed by armies in his meditation, right? And he was assailed by these young women trying to seduce him and many other temptations. But he was not moved. He continued his practice until he achieved the final goal. E nesse processo dele lá sentado meditando sobre aquela árvore, ele foi atacado por vários exércitos na sua meditação. Várias jovens, belas jovens, surgiram diante dele, junto com várias outras tentações, mas ele continuou praticando em busca do seu objetivo final. It was under the tree also that he realized he saw all of his past lives, and so he gained a realization of the law of cause and effect. E também sobre essa árvore, ele compreendeu e pôde perceber, ver todas as suas vidas passadas, e ele então teve a realização do processo de causa e efeito. And so cause and effect is like the scientific principle of action-reaction, but what the Buddha saw was that it spills over also to the psychological level, and it carries over from lifetime to lifetime. E a causa e efeito, ele funciona como o processo científico de ação e reação. Mas ele percebeu que isso se aplica também a um nível psicológico, e isso permanece vida após vida. So on the morning of the 7th day, he reached the final goal of enlightenment, perfect awakening. E na manhã do 7º dia, ele atingiu o seu objetivo de se iluminar e atingiu o despertar perfeito. So the gods came and asked, "What are you? Are you a god? Are you a demon?" And the Buddha answered, "I am awake." E os deuses então vieram e perguntaram: "O que é você? Você é um deus? Você é um demônio?" E ele respondeu: "Eu estou desperto." After some more meditation, he agreed to teach.
And these first 4 teachings are called the Four Noble Truths. E após ele meditar mais um tempo, ele concordou em dar ensinamentos. E os seus 4 primeiros ensinamentos ficaram conhecidos como as 4 nobres verdades. The first noble truth is the truth of suffering, suffering and dissatisfaction. So these kinds of sufferings include both mental and physical sufferings. A primeira verdade é a verdade do sofrimento e da insatisfação. E esse é um sofrimento tanto mental quanto físico. This doesn't mean that life is completely suffering, of course. We have wonderful experiences in this life. But it does mean that we continue to run into problems. Isso não quer dizer que a vida é feita só de sofrimento. É claro que nós temos muitos momentos bons, agradáveis, mas isso quer dizer que a gente sempre vai se deparar com problemas. The second noble truth is that these problems and all this dissatisfaction has a cause. And the cause is our continual desires, which are rooted in ignorance. E a segunda verdade é a verdade da causa, né? A verdade a verdade desses problemas é a causa dos problemas e dessa insatisfação. Isso é gerado pelo apego, e esse apego ele vem a partir da ignorância. Okay? The third noble truth is these problems can come to an end. Problems, dissatisfaction, sufferings of all kind. And this is called nirvana, or liberation. E a terceiro ensinamento, a terceira verdade é a da cessação. Quer dizer que há um fim para todos esses problemas, esse sofrimento. Isso é também chamado de nirvana ou liberação. The fourth noble truth is the path to liberation. A quarta nobre verdade é o caminho para a liberação, Called the Eightfold Noble Path. Or Noble Eightfold Path. que é chamado de o caminho óctuplo. Right view, right intention, right speech, right action, right effort, right livelihood, right mindfulness, right concentration. In other words, we have to do everything right. Então são a visão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, o esforço correto, seria um modo de vida correto, a atenção plena correta e uma concentração correta. Em outras palavras, a gente precisa fazer tudo certo. Okay, he also taught the 6 perfections, beginning with generosity, ethical conduct, patience, joyful effort, concentration, and wisdom. Ele também ensinou sobre as 6 perfeições, que são generosidade, conduta ética, paciência, esforço alegre, concentração e sabedoria. He also taught the 4 divine abidings, loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. E ele também ensinou sobre os 4 permaneceres divinos, que seriam a bondade amorosa ou amorosidade, compaixão, alegria empática e equanimidade. He taught to audiences of both humans and gods. E ele ensinou para um público de humanos e de deuses. And after teaching for 45 years, all over northern India, he died. E depois de ensinar por todo o norte da Índia por 45 anos, ele morreu. So this was his final teaching, and perhaps his greatest teaching. He demonstrated, he embodied his teaching on the reality of death.
E esse foi o seu ensinamento final, e talvez tenha sido o seu maior ensinamento, porque ele demonstrou, corporificando a relação com a morte. So this image comes from Burma. Essa imagem vem da Birmânia, This is from Cambodia. essa é do Camboja, This one's from Laos, esse é de Laos, China, China, Nepal, Nepal, Indonesia, da Indonésia, Japan, do Japão, Tibet. do Tibete. And this is a close-up. Now in this detail, you can see that the monks are all crying and everyone's very unhappy that the Buddha is passing away. And he said, don't cry. And they said, but who will be our teacher after you leave? And he said, my teachings will be your teacher. The Dharma will be your teacher. E essa é uma imagem aproximada, e aqui vocês podem ver que os monges estão à volta dele, todos tristes, chorando. E ele disse para eles, não chorem, vocês não precisam chorar. E eles perguntaram, mas depois que você morrer, quem vai ser o nosso professor? E ele falou, o seu professor vão ser os meus ensinamentos, o Dharma. So the Buddha taught many meditations on death. He actually advised his disciples to go down to the cremation ground and meditate on the dead bodies, so that this reality would really sink in. That sounds pretty radical, but actually it's an age-old Buddhist practice. E ele ensinou uma série de meditações sobre a morte. Ele, inclusive, sugeria que os seguidores dele fossem aos locais onde os corpos eram cremados e ali meditassem, refletindo sobre a morte, para que realmente esse conceito ficasse bem, enfim, que a ficha caísse, né? Isso é uma atitude até um tanto quanto radical, mas é uma prática antiga no budismo. Okay, so here's one of the meditations that he taught in three different principles. The first is that death is definite. E aqui é um dos ensinamentos que ele deu, que tem 3 princípios. A primeira é que a morte é definitiva. And it's actually made for meditation. We're supposed to reflect on the fact that death comes to us all, and to reflect that all the great figures in human history, where are they now? E isso foi formulado para você meditar sobre isso, para você refletir que a morte vem para todos, que todas as figuras humanas ao longo da história estão mortas, né? Quer dizer, onde elas estão agora? The second point is that the time of death is indefinite. We may, at least philosophically, agree that we will die, but very few of us really realize how death is imminent. Death can come to us at any time. O segundo ponto é que o tempo da morte, o momento da morte é indefinido, né? Isso, filosoficamente, concorda com o fato de que todos vamos morrer, mas que o momento da morte é iminente e pode acontecer a qualquer momento. So all of us have probably had this experience, asking, well, where's Mary? Oh, didn't you hear? She passed away. What? I just saw her on Friday. Yeah, brain aneurysm, she's gone. Então todos já ouvimos ou já passamos por uma situação em que a gente vai e pergunta, mas cadê a Maria? Você não ficou sabendo? Ela morreu sexta passada. Mas como assim? Eu tive com ela na véspera. Pois é, aconteceu. So we all hope to live a long life.
think life expectancy is above 70 now, and we all just assume that we'll be among the lucky ones, but actually there's no guarantee. Então, todos esperamos ter uma vida longa, né? A expectativa de vida hoje é em torno de 70 anos, mas a gente não tem garantias de que isso vai acontecer. Nós esperamos que sejamos um desses sortudos que vivam bastante. Some people die as teenagers, some die as children, some don't even make it out of the womb. Algumas pessoas morrem quando são adolescentes, outras morrem na infância e outras morrem até mesmo antes de sair do útero materno. So in meditation, we reflect on these points. E na meditação nós refletimos sobre essas questões. The third point is that at the time of death, the only thing that will be of any value at all is our spiritual practice. E o terceiro ponto é que no momento da morte, apenas a prática, a única coisa que será de benefício para nós é a nossa prática espiritual. All of our possessions, our bank accounts, our degrees, none of that will be of any use at all. Todas as nossas posses, as nossas contas bancárias, os nossos diplomas, nada disso será útil para nós. Our friends and family will try to help us. They wish to prevent our death, but in the end, there's nothing they can do. Nossos amigos e familiares querem nos ajudar, vão tentar prevenir a nossa morte, mas no fim das contas não há nada que eles poderão fazer. In fact, attachment to our friends and relatives can even make death more difficult. Na verdade, o nosso apego aos nossos amigos e familiares pode até dificultar esse processo de morrer. The more attachment we have, the more suffering we experience. Quanto mais apego nós tivermos, mais nós sofremos com a nossa experiência. So we meditate on these 3 points. Death is definite, the time of death is indefinite, and at the time of death only our spiritual practice will be of any use. Então nós meditamos sobre esses 3 pontos, que a morte é definitiva, o momento da morte é indefinido e que no momento da morte apenas a nossa prática espiritual nos será de benefício. It's an uncomfortable thought, but we should be realistic about this. For example, in my own family, my father was a capitalist, and he had every year a new house, every year a new car, every year a new boat, every year a new airplane, but he was never satisfied. And then he died. E esse é um pensamento desconfortável, porém realista. Por exemplo, na minha família, o meu pai ele era católico e ele todo ano ele comprava uma casa nova, ou um carro novo, ou um barco novo. Porém, ele nunca estava satisfeito. E no fim das contas, ele acabou morrendo. And toward the end of his life, he even said, you know, I think I've wasted my life. But it was too late. E no fim da vida dele, ele chegou a comentar, olha, eu acho que eu desperdicei a minha vida, mas aí já era tarde demais. Okay, one more dead Buddha. Mais um Buda. Okay, so then they asked the Buddha, well, what should we do after you die? And he said, cremate my body and take the relatives into the 4 directions to serve as objects of reverence. Então perguntaram a ele, o que a gente faz com o seu corpo? Aí eles disseram, vocês então cremem o meu corpo e peguem o que sobrar e espalhem nas 4 direções para que isso eles sirvam como objetos de relíquia. So the remains of the Buddha and of other great beings
are encased in what they call a stupa. So you'll see these all over Buddhist countries. This one is a very ancient one, dating probably to the time of the Buddha. It's just less than a kilometer from where the Buddha achieved enlightenment. And they just discovered it 2 years ago. Então, os restos mortais do Buda e também de outros grandes mestres, eles são colocados dentro de um recipiente chamado de stupa. E então essa imagem é de uma stupa muito antiga que foi construída a menos de 1 quilômetro de onde o Buda atingiu a iluminação e foi descoberta há apenas 2 anos. These stupas take different forms in different Buddhist cultures. This one's in Cambodia. E as estupas têm formas diferentes em lugares diferentes. Essa aqui é no Camboja. This is in southern China. Essa aqui é no sul da China. This is in northern China. You know Shaolin Monastery? Shaolin Temple? Yeah, Shaolin Monastery, great graveyard. Essa é no norte da China, no monastério Shaolin. Já deve ter ouvido falar sobre Kung Fu Shaolin, no monastério. This is in the Indian Himalayas. Isso é na parte indiana do Himalaia. This is in Vietnam. Essa é no Vietnã. This is Tibet. Essa é no Tibete. Nepal. No Nepal. Mongolia. Na Mongólia. This is a Japanese stupa. Essa é uma estupa japonesa. Now, this friendly fellow is named Yama. Essa figura amigável chama-se Yama. He's an archetype of death. Ele é um arquétipo da morte. They say that Yama is ready to pounce on us. It means death can come at any time. Dizem que o Yama está pronto para saltar sobre nós, ou seja, a morte pode chegar a qualquer momento. In his teeth, Yama holds the wheel of life. Here you can see 5 realms of possible existence. After this lifetime, where will we go? Well, according to our karma and our delusions and our spiritual practice, we'll take rebirth in one of these realms. E nos seus dentes ele segura a roda da vida. E aqui a gente pode ver que há 5 reinos e a gente 5 reinos de existências possíveis. E aí a gente pode se perguntar, depois da morte, para onde a gente vai? Então, dependendo do nosso karma, das nossas delusões, a gente vai renascer em um desses reinos. Okay. Now the God realm, we can be reborn as a God, and a lifetime of a God lasts for a very long time. So we can be reborn as a God by being a good person and wishing to be reborn in heaven. Então, o reino dos deuses, quem renasce no reino dos deuses, vai ter uma vida muito longa. E você pode renascer nesse reino sendo uma boa pessoa e desejando renascer no céu, no paraíso. There are also the jealous fighting gods. The jealous fighting gods are like us, sort of like the Greek gods, yeah, like us but more powerful. Há também os deuses, guerreiros invejosos. E esses deuses invejosos, eles são como nós, um pouco mais poderosos. Eles se assemelham aos deuses gregos. So like the Greek gods, they're always quarreling. They're jealous and quarreling. So to be reborn in this realm, it's due to jealousy and quarreling. E então esses deuses invejosos do segundo reino, eles estão sempre, assim como os deuses gregos, estão sempre discutindo, sempre com inveja.
E para você renascer nesse reino é devido a uma vida cheia de inveja. Okay, the next realm is the human realm. That's us. And in order to be reborn as a human being, we have to practice ethical conduct. E o terceiro reino é o reino dos humanos, que é o nosso. E para nós renascermos do reino humano, nós precisamos praticar a conduta ética. But as we know, being reborn as a human being is not enough. Most human beings are suffering a great deal from poverty, hunger, thirst, and so forth. So we also need to practice generosity, so we'll be born in a fortunate situation where we can do spiritual practice. Porém, como nós sabemos, renascer no reino humano não é o suficiente, porque nós sabemos que um grande número de pessoas vive uma vida de sofrimento, de pobreza, de fome, de sede. Então, nós também precisamos praticar a generosidade para que a gente possa renascer numa posição favorável dentro do reino humano, de forma que a gente possa ter uma prática espiritual. Okay. The next realm is the animal realm. The animals suffer from fear, like the big fish eating the little fish. They're constantly searching for food. So it seems like a great idea to be a bird or a fish or a horse. It sounds very romantic, but actually, when we look carefully, it's not much fun. O reino seguinte é o reino animal, que é um reino tomado pelo medo. Sempre tem um peixe grande que vai comer um peixe menor, eles estão sempre buscando comida. Então, pensar em renascer no reino animal pode soar como um tanto romântico, mas se a gente olhar cuidadosamente, não é lá muito divertido. The next realm is the hungry ghost. Oh, for the animals, how we get born as a human, as an animal, is through laziness. E com relação ao reino dos animais, como nós renascemos no reino dos animais é através da preguiça. Okay, then the hungry ghost realms. The hungry ghosts are shown with big bellies, tiny necks. They're always searching for food, but they're never satisfied. They're tortured by hunger and thirst. E temos depois o reino dos fantasmas famintos, né? Eles estão sempre buscando alimentos e eles nunca estão satisfeitos. A tiny neck. Eles nascem com um pescoço muito fino. So to get reborn as a hungry ghost, it's due to stinginess and greediness. Então você nasce um fantasma faminto por conta de ganância e mesquinharia. Okay, and the last one is the hell realms. Yeah, the Buddhists have hells too. Yeah, and the hell realms, you have the hot hells, you have the cold hells, many different kinds of hells, and it's tremendous suffering and it lasts for a very long time. E o último reino é o reino dos infernos. Ou seja, os budistas também têm o seu inferno. Há um inferno quente, há um inferno frio, há diferentes infernos, vários tipos de infernos diferentes, e é um sofrimento que perdura muito tempo. And the way we get born in the hell realm is through hatred and anger. E nós renascemos no inferno por conta de raiva e ódio. So I know this all sounds very fantastic, sort of like Tibetan folklore or something. But in fact, if we think about it, most of the world's cultures talk about these gods, they talk about hungry ghosts, they talk about hell beings and so forth. So it could just be coincidence, but maybe there's also something to it. Então, isso pode soar bastante fantástico, pode parecer apenas uma questão de histórias do folclore tibetano, mas se nós formos prestar atenção, várias culturas do mundo falam sobre deuses,
sobre infernos, sobre fantasmas famintos ou similares. Então, isso pode ser uma coincidência, né? Mas talvez não. We can also think of them as states of mind. In other words, we can think that we go through the 6 realms every day. E nós podemos também pensar neles como estados mentais, ou seja, nós passamos por esses estados mentais, por esses reinos todos os dias. In the morning, the alarm clock rings, we're in hell. Então, de manhã, a gente está no reino dos deuses ou estamos no inferno? Then we think, coffee, we're in the hungry ghost realm. Aí a gente pensa, café, a gente vai para o reino dos fantasmas famintos. Then we get our coffee, we're in heaven. Aí a gente toma o nosso café, aí estamos no paraíso. And our day goes like this, doesn't it? E o nosso dia é assim, vai acontecendo dessa maneira. Now, in the center of the wheel of life, we see the reason how we get in this mess in the first place, which is due to greed, hatred, and ignorance. So, the rooster represents greed, the snake represents hatred, and the pig represents ignorance. Então, no centro da roda da vida, nós vemos então quais são os motivos, a razão de nós estarmos no meio de toda essa confusão, que é a ganância, o ódio e a ignorância. E aqui elas são representadas pelo galo, que representa a ganância, a cobra, que representa o ódio, e o porco, que representa a ignorância. Now, in the Tibetan tradition, they illustrate the death process and the process of rebirth graphically. Então, na tradição tibetana, eles ilustram o processo de morte e renascimento através de imagens. Okay. So here we see all the stages of the embryo after conception. Então, aqui nós vemos todos os estágios de um embrião após a concepção. And here on the upper left-hand corner, we see an illustration of a being taking birth. So there's a couple mating, and this consciousness wants to take a new rebirth, and so it literally enters the womb of the mother at the moment of conception. Então, aqui lá em cima nós temos uma representação do momento do renascimento. Há um casal fazendo amor e há uma consciência que está querendo renascer e ela entra no útero da mãe no momento da concepção. Okay. So here again, you can see the little being floating in on a rainbow and taking conception during the union of the male and female. E aqui você pode ver um ser bem pequenininho sobre o arco-íris que está se dirigindo para o útero no momento da concepção. Okay, and another illustration. The idea is that after death, we'll want to take another rebirth, and we'll be if we haven't overcome desire, we'll be attracted to the heat of a couple mating, and we'll dive right in. But what happens if it's 2 dogs, or 2 pigs, or 2 cockroaches? That could be a disaster. Então, como todo, após a morte, os seres eles vão querer renascer. Então, após eles superarem o desejo, eles vão ser atraídos pelo calor da concepção, né, como a gente pode ver ali. Mas o que acontece se forem 2 cachorros, ou 2 porcos, ou 2 baratas estiverem concebendo?
Isso pode ser um desastre até. So what practices do the Buddhists do to prepare for death? Well, they talk about mindful living, mindful dying. Então, que práticas os budistas fazem para se preparar para a morte? Então, eles fazem a prática de viver com consciência plena e morrer com consciência plena. The idea is to gain some control over our mind so that we can have some control over the dying process. A ideia é você obter um certo controle sobre a mente para que a gente possa ter controle sobre o processo da morte. So they do practices such as mindfulness of breathing, very simple meditation practice of watching the outflow and inflow of our own breathing. Então, a prática do respirar conscientemente. Você observa a entrada e a saída do ar à medida que você respira. Another practice is meditation on loving kindness. So even if we're very sick, even if we have a terminal illness, we can practice meditation on loving kindness. It will make our hearts happy and it will create a nice environment around us. Então, uma outra prática é a prática de meditar sobre a bondade amorosa ou amorosidade. Então, mesmo que nós estejamos doentes, que nós tenhamos uma doença terminal, nós podemos praticar sobre a amorosidade. Isso vai deixar o nosso coração mais feliz e criar um ambiente mais propício à nossa volta. In the Tibetan tradition, they also do meditation on the stages of the dying process. Na tradição tibetana, eles também meditam sobre os estágios do processo do morrer. When I was a little kid, I was obsessed with the question of what happens to us after we die. I asked everyone I could find, and usually they would say, if you're good, you go to heaven, if you're bad, you go to hell. And that worried me a bit because I was a very naughty child. Então, desde criança, eu me preocupava e saía perguntando para todo mundo o que acontecia depois que a gente morria. E as respostas geralmente eram: olha, se você for boa, você vai para o céu; se você for ruim, você vai para o inferno. Isso me preocupava muito, porque quando criança eu era uma peste. In 1972, I arrived at the Tibetan library in Dharamsala and headed in for my first class. And there was a little lama sitting at the end of the room, and he was explaining exactly what happens to us after we die. E em 1972 eu fui para a biblioteca tibetana em Dharamsala e eu estava indo para a minha primeira aula. E lá no fim da sala tinha um mestre tibetano explicando exatamente o que acontece no momento da morte. I'll never forget it. He was saying, and at the second stage after death, you will see a faint smoke. And he was explaining in detail. So I sat at his feet for 6 years and learned all that I could. E eu nunca vou esquecer disso. Aí ele explicava: então no segundo estágio da morte, você vai ver uma névoa, uma fumacinha muito suave. E ele explicou aquilo com detalhes. E aí eu sentei aos pés dele e fiquei estudando com ele durante 6 anos. Okay, another practice is to chant sacred texts and mantras. This is a way of calming the mind and creating merit at the time of death. E uma outra prática é você recitar textos sagrados e mantras. Isso é uma forma de você acalmar a mente e acumular mérito para o momento da morte. In the Tibetan tradition, again, they have a practice called poa. It's a rather complicated practice. Então, na tradição tibetana, você tem outra prática que é a poa, e é uma prática um tanto quanto complicada. They talk about the 72,000 winds of the body and the 72,000 channels. And they practice to combine all of these 72,000 winds in the right, left, and central psychic channel.
And you train in this practice so that at the moment of death, you can bring your consciousness up to the top of your head and then go to a pure land. In a pure land, it's very easy to achieve enlightenment. Então, nessa prática fala-se sobre os 72 mil ventos energéticos e os 72 canais energéticos do corpo. E é uma prática em que você tenta combinar todos esses 72 mil ventos nos canais direito, esquerdo e central. Dessa forma, você é capaz de levar a sua consciência para o topo da cabeça e de lá para uma terra pura. E a partir dessa terra pura, a iluminação é muito mais fácil. In East Asian Buddhist countries, they do a chanting practice, chanting the name of Amitabha Buddha. Então, nos países do Oriente Extremo, eles fazem uma prática de recitar, de cantar o nome do Buda Amitabha. So they chant Namo Mitofo, Namo Mitofo, Namo Mitofo, Namo Mitofo, Namo Mitofo, Namo Mitofo. And they go on for days. E eles cantam isso por dias a fim. Now, in Taiwan, they have chanting groups that will come to your bedside by turns in shifts of 8 hours, and they'll chant at your bedside. What a great way to go. Agora, em Taiwan, eles têm esses grupos de recitação, de cantos, que vão até o seu leito de morte e ficam cantando. Eles se revezam em torno de 8 horas. Então é uma forma maravilhosa de se partir. Now, just to say a little bit about Buddhist funeral practices, this is in Laos, and they've created a little sort of wooden stupa and put the dead person's body inside the stupa. Então, vamos falar um pouco sobre os rituais funerais budistas, né? Isso aqui em Laos, e eles criam uma estupa e colocam o corpo da pessoa falecida dentro dessa estupa. Then they put the stupa on a truck bed and drive it down the street to the nearest temple, and there they'll cremate the body. E aí eles colocam essa estupa sobre um caminhão, levam até o templo mais próximo e lá eles cremam o corpo. The men in the family will all become monks for 24 hours. The idea is to accumulate merit and dedicate it to the person who has just died, in hopes that that person will achieve a better rebirth. Então, os homens da família se tornam monges por 24 horas, e a ideia é que eles possam acumular mérito e dedicar a pessoa que morreu para que ela possa obter um renascimento mais favorável. Down at the temple grounds then, they place the stupa on a pyre, and there's a rope here that they send a little rocket, and they ignite the stupa and it goes up in flames to cremate the body. Então, eles colocam a estupa numa pira e eles, então, há uma corda onde eles amarram uma espécie de foguetezinho que eles acendem e aí vai até lá e acende a estupa para cremar o corpo. This is a similar concept in Vietnam, where they'll take the body in this cart to the cremation ground. E esse aqui é um conceito parecido, que é no Vietnã. Então eles levam a estupa nesse carro até o templo. In Vietnam, they also memorialize the dead.
So they'll keep pictures of their relatives. In this case, these are famous nuns, and they'll continue to do practices on their behalf. E no Vietnã, eles também fazem uma espécie de memorial para os seus parentes, né? Eles sempre fazem memorial para os seus parentes anteriores, antecessores. No caso aqui, elas são monjas, então as pessoas fazem prática em nome delas. On the left is the famous monk Taekwondo, who immolated himself in Saigon in 1963 to protest the oppression of the Buddhists in Vietnam and the war. So, e aqui nós temos, do lado esquerdo, nós temos um monge famoso, de Candu, que ele ateou fogo a si próprio, ele se auto-imolou em Saigon, em 1963, como uma forma de protesto à opressão aos budistas por conta da guerra que estava acontecendo na época no Vietnã. So normally, in Buddhism, suicide is not recommended because the basic principle is not to take life, especially the life of a human being, including oneself. But in this case, in Vietnam, he's considered a great saint because he sacrificed his life for a good cause. E o suicídio no budismo normalmente não é recomendado, porque há um princípio de você não tomar uma vida, especialmente uma vida humana. Mas, no caso, no Vietnã, ele é considerado como um homem sagrado, porque ele foi capaz de tirar a própria vida em nome de uma boa causa. So it's an ethical dilemma, right? But when they went to clear away the ashes after his death, you've all seen the image, I'm sure, of him setting himself on fire, right? But when he was on fire, he didn't move at all. He was in meditation, and so he's considered a great bodhisattva in Vietnam. And when they cleared away the ashes, they found his heart. Yeah. So now the communists have it locked up in a vault, and the Buddhists are trying to get it back. Então, isso na verdade, então, é um dilema ético, a questão da autoimolação. Vocês provavelmente já viram foto quando ele se ateou fogo próprio, foi a imagem que percorreu o mundo. E porque na hora que ele estava pegando fogo, ele não se moveu, ele ficou parado lá em meditação. E por isso os vietnamitas consideram ele um grande bodhisattva. E aí depois, quando eles foram mexer nas cinzas dele, em meio às cinzas dele, eles encontraram o coração dele intacto. E depois os comunistas pegaram isso e trancaram num cofre, e até hoje os budistas tentam reaver esse coração. This is in Taiwan. It's the funeral of a great nun. Aqui é Taiwan, o funeral de uma grande monja. So they'll leave the body resting in state for some days. They don't like to cremate the body immediately. Leave it resting. Então lá eles gostam de deixar o corpo repousando por algum tempo. Eles não gostam de cremar o corpo imediatamente. Then they'll say prayers on her behalf. You might notice the gender dynamics here. Clearly the monks are in charge. Então, eles recitam preces em nome dela, e aqui você pode ver a dinâmica de gênero, e aqui os monges homens é que comandam. And the lay people, her family members, will also join in the prayers. E as pessoas laicas ou leigas
elas também, os familiares, parentes, eles também fazem preces. Then they take the body in procession. E aí levam o corpo em procissão. Okay. And then take it to the cremation grounds for the final cremation. E aí levam até o local da cremação. In the case of beings who have done a lot of meditation, they often find relics among the ashes. E nos casos de seres que meditaram bastante, geralmente eles encontram relíquias em meio às cinzas. In San Jose, California, a nun that I know was cremated for 8 hours at 2,000 degrees temperature. When they pulled out the ashes, they found gemstones, like in pastel colors, light yellow, light green, light pink, thousands of them. If you go to San Jose, you can see them. They're in the temple there. E em San José, na Califórnia, uma monja que eu conhecia, ela foi cremada durante 8 horas, numa temperatura de 2.000 graus. E quando eles foram retirar as cinzas dela, no meio das cinzas você tinha joias com tons, pedras com tons pastéis, meio amareladas, esverdeadas, rosa, milhares delas. E você pode ver isso lá em São José, no templo. So normally after we die, our body decomposes, right? It may start decomposing immediately, or it may take a day or two before it starts decomposing. The Buddhists would say that it's better not to disturb the body until the consciousness has left. How do we know when the consciousness has left the body? Well, it starts to decompose, it starts to smell. So at that point, it's fine to do whatever we like with the body. Então, o corpo, depois da morte, ele começa a se decompor. E após um dia ou imediatamente, dependendo da situação. E os budistas, eles recomendam que não se mexa no corpo, não se agite o corpo após a morte, até que a consciência tenha deixado aquele corpo. E como nós sabemos que a consciência saiu daquele corpo, é porque aí ele começa a se decompor, ele começa a exalar cheiros. E aí então pode fazer o que for preciso com aquele corpo. But in the case of great meditators, sometimes the body doesn't decompose. Here's an example from Taiwan. This monk had been a layperson, married with children, and became a monk later in life. Several years after his death, his daughter accidentally broke open the grave. There was her father in meditation. Então, porém, grandes mestres, eles não se decompõem, ou levam muito tempo para se decompor. Aqui em Taiwan, é um monge que ele só passou a ser monge numa parte depois na vida. Antes disso ele era casado, tinha filhos e tal. Depois ele se tornou monge. E ele, então, ele faleceu. E aí havia o túmulo dele, e a filha dele acidentalmente quebrou a lápide, quebrou a vedação daquele túmulo e encontrou o corpo dele intacto. Quer dizer, isso muitos anos depois da morte dele. Here's another case from the Indian Himalayas. This is a stupa that is 600 years old, and the monk had been contained in the stupa, and during an earthquake, when it broke open, there was the monk still sitting there meditating. Então, aqui é um outro exemplo do Himalaia, na Índia. Era uma estupa que tinha 600 anos de idade. E foi colocado o corpo dentro da estupa,
desse monge, e após um terremoto a estupa se partiu e aí lá estava o corpo do monge intacto. An extraordinary example is the head monk of Bhutan, who's now been meditating for 8 years after death. The pulse has stopped, the breathing has stopped, but the area around the heart is still warm, and he just sits there meditating. Outro exemplo extraordinário é do principal monge, do principal lama do Butão. Ele já faleceu há 8 anos e ele faleceu numa postura de meditação. E se você for ver, o pulso dele parou, a respiração dele parou, mas a área do coração ainda continua quente. Okay, so for this reason we can think of death as the opportunity of a lifetime. It's a time when we can develop many insights. For example, insight into impermanence, insight into suffering. Então, por isso que nós consideramos a morte uma oportunidade única, porque é um momento em que nós podemos obter inúmeros insights. Então, um insight sobre a impermanência, um insight sobre o sofrimento. At the end of life, we can practice patience, we can practice compassion, we can practice momentary awareness, we might even achieve liberation. E nós podemos realizar práticas diferentes, como a prática da paciência, a prática da compaixão, a prática da consciência plena momentânea e até atingir a iluminação. So here are some of the medical ethical issues that arise when we talk about death. And I don't know if you're interested in these topics, but for example, in the case of terminating life, generally the Buddhists would not recommend it because we can use the last months, weeks, or days of our life to engage in spiritual practice. It's a great opportunity. Então, há aqui algumas questões da ética médica. Não sei se vocês estão interessados nesse tema, mas, por exemplo, nós não recomendamos o interrompimento da vida, porque a gente pode usar esses dias, meses e anos a mais para nos ingressarmos, nos envolvermos ainda mais na prática espiritual. So these last few pictures are of a particular ritual that's done in Japan for children who die young, for abortions, miscarriages, or accidents. They'll make prayers on behalf of the child. Então, esse é um ritual feito no Japão, com essas estátuas, em homenagem a crianças que morreram cedo por motivo de abortos, naturais ou não, acidentes. Então é feito essa homenagem, esse ritual. And here are some resources, only in English I'm afraid, but in case you're interested in reading more about the topic. E aqui há algumas fontes sobre o assunto. Aqui tem em inglês, alguns deles têm em português, caso vocês tenham interesse de estudar o assunto. Okay, so that's an introduction, and if you have any questions or comments, I'd like to open it up for discussion. Então essa foi apenas uma introdução, e se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, eu gostaria de abrir a discussão. Eu só gostaria de fazer uma observação.
just a note. When you were talking about your father, you mentioned that he was a capitalist, right? Okay. Então, foi um comentário aqui do erro de tradução, que quando ela falou sobre o pai dela, ela disse que o pai dela era um capitalista, não um católico, como eu havia informado antes. Com essa semana teve uma vinculação de uma notícia a respeito de um templo, eu acho que na Tailândia, onde haviam muitos tigres, e que o governo interviu por conta de denúncia relativa a maus tratos, e tinham alguns filhotes de tigre, parecendo filhotes de 1 ou 2 dias, no freezer do templo, e essa notícia me pareceu estranha. Eu fiquei meio assim, e teve uma discussão no Facebook, as pessoas falando a respeito, achando que tinham vendido para a medicina chinesa, bom, enfim, eu queria saber se você tem alguma ideia a respeito disso, se você sabe alguma coisa a esse respeito. E, bom, talvez seja um pouco dentro do tema da palestra, porque falava dos tigrinhos mortos lá, que estavam vivos, não sei se... He recently read some news about the situation in Thailand, where they have that temple with the tigers. And recently, the government intervened and closed it down, and they found 1 day, 2 day pups. They were in the freezer and so on. So he thought it was some kind of a strange situation, as it was in a Buddhist temple. He wants to know what you think about that, what are your ideas. And he thinks it has to do with the subject of that, because there were obviously dead tigers over there. Well, if the monks killed the tigers, that would be really terrible. But they said that the babies died a natural death. But the whole situation is very strange. And so we don't know whether trafficking of animals was going on or not. It's quite controversial. Então, ela diz que se realmente os monges mataram os tigres, os filhotes, realmente isso era algo terrível. Eles dizem que eles morreram de morte natural, mas uma situação está muito estranha, não se sabe bem o que aconteceu. E toda a situação é muito estranha e controversa. Então acho que tem realmente que se investigar. Boa noite, Monja. A minha pergunta ela tem um pouco a ver com a sucessão de acontecimentos após a morte. Quer traduzindo? Pode falar um pouquinho. Segundo algumas pesquisas, após o momento da morte, a pessoa ela passa por um túnel e é recebida por familiares ou por seres do outro lado. Isso é uma experiência com pessoas que tiveram experiências pós-morte e retornaram. Isso é um pouco do estudo que tem aqui, que a gente tem acesso. Eu gostaria de saber, segundo o budismo, como que é esse momento da transição? Existe um acontecimento que é comum acontecer? Como que é esse estudo? Por favor. She's asking about the process of dying after death, because some research here showing that with people who have been through near-death experiences,
that people, after they die, they go to a tunnel and then they're received by dead loved ones who are waiting for them there. Well, these are studies that people have had access here. According to Buddhism, how do you see this process? How does it happen? How does this transition happen? Okay, and well, according to the Buddhists, a near-death experience is not an experience of death, because you come back, right? So, not dead yet. Então, de acordo com o budismo, essas experiências de quase morte, ela não é um processo de morte em si, porque você voltou da morte, você não foi até o fim. And about the transition, there are several different opinions. For example, in South and Southeast Asian Buddhist countries, they believe that, and in Zen, in Japan, they believe that we take rebirth immediately, or I should say reconception, immediately after death. Whereas in other Buddhist countries, there's some space in between death and reconception. Então, em relação à transição, há algumas teorias diferentes. Por exemplo, nos países do sul e do sudeste asiático, e também na tradição Zen, eles acreditam que após a morte você não nasce imediatamente, ou seja, você volta para uma nova concepção. Em outras tradições budistas, acredita-se que há um espaço de tempo entre a morte e você voltar para uma nova concepção. But if we want to know exactly, then we have to do meditation, intensive meditation. In this way, we can trace back our moments of consciousness back to when we were a child, to the time when we were a baby, to the moment of conception. And from the moment of conception to the last moment of the previous life is only one moment, right? And then you can just keep tracking back like that. It should be done under qualified guidance, but it's possible to understand more through your own direct experience. Agora, para você realmente saber sobre essa transição, você precisa passar por um processo intenso de meditação, porque você consegue voltar a memória da sua consciência. Você volta para quando você era uma criança, você consegue lembrar de momentos quando você era um bebê, do momento da sua concepção, e do momento da sua concepção até o último momento da sua vida anterior é apenas um único momento de memória. Então você consegue relembrar desses momentos indo de trás para frente. Isso precisa ser feito sob uma orientação de um mestre qualificado, mas é uma experiência direta que é possível ser feita. In the Tibetan tradition, they say that in the case of a sudden accident, then a person would take reconception immediately. But for an ordinary person, it might be 1 or 2 days. For someone who's done a lot of meditation, it could last, this in-between period, they call the bardo, could last up to 49 days. But then we have to take another rebirth. Na tradição tibetana, é dito que se você sofre um acidente, você renasce imediatamente. No caso, uma pessoa comum, sem prática, que não tem a prática de meditação, ela, ao morrer, ela vai renascer 1 ou 2 dias depois. Mas alguém que tenha uma prática de meditação, ela pode permanecer nesse espaço entre o morrer e o renascer, que se chama de bardo. Ela pode permanecer lá por até 49 dias. E aí, depois desse tempo, ela precisa renascer.
gostaria de saber a respeito do suicídio assistido. Someone who commits suicide. No, I'd like to know about someone who has suicide, assisted suicide. Assisted suicide. Okay. Generally speaking, the Buddhists would not recommend assisted suicide. Human life is precious. It's an opportunity we've been, working toward for lifetime after lifetime after lifetime. So, Então, em termos gerais, o budismo ele não recomenda o suicídio assistido, porque a vida humana é algo considerado muito preciosa, é algo pela qual a gente vem buscando essa vida humana durante várias e várias e várias vidas. Então a gente deveria aproveitar essa vida da melhor forma possível. But then people will ask, what about someone who's in terrible pain? Wouldn't it be a compassionate act to help someone terminate their life under those circumstances? E aí as pessoas perguntam, mas e aí e quanto a pessoas que estão passando por situações de dor muito intensa, não seria um ato de compaixão ajudar essas pessoas a encerrarem essa situação de dor intensa? But the Buddhists would not agree. And in Holland, where terminating life is now legal under certain circumstances, they find that most people don't make that decision because they're in pain. Only about 13%. The greatest reason is that they feel useless, or they feel like they're a burden to others. And so it's not so much, the pain can be handled through pain medication quite well these days. So the Buddhists would recommend that we, instead of encouraging or helping someone to end their life, try to make their last months and weeks and days happier through the practice of compassion. Então, os budistas não concordam com isso. Por exemplo, na Holanda, a questão do suicídio assistido hoje é algo legalizado. E se você for ver, apenas 13% das pessoas que passam por isso é por causa de dor muito intensa. Então, é uma minoria. A maior parte das pessoas, elas querem morrer porque elas se sentem inúteis, elas sentem que são peso para as outras, né? Então, porque a questão da dor hoje em dia, hoje em dia ela pode ser aliviada através dos remédios modernos, isso na sua grande maioria. Então, os budistas eles acreditam que em vez de você incentivar esse suicídio assistido, alguém tirar a sua própria vida, de você estimular aquela pessoa nos últimos momentos, seus últimos meses de vida, que ela possa ter momentos mais felizes, e fazendo isso através de uma prática de compaixão. Yes? Tem uma outra pessoa ali na sua frente, depois eu te passo, tá? Thank you for the presentation, and I would like to ask about the issue of organs donations that Buddhism goes against it, right? So for me there is a ethical conflict on it, because the Buddhism says about compassion and charity, and you are just denying the organs that would benefit someone just about selfishness, like I'm dead, but okay, I still need it, so I will not give to you. I think it's a kind, why you do not benefit someone just after you're dead? I think it's a kind of complicated. Yes, please say in Portuguese. Traduz sua pergunta. Desculpa.
Não, então, é que eu perguntei sobre a questão da doação de órgãos, por causa que o budismo ele prega muito sobre a questão da compaixão e da caridade, e de que todos nós, para alcançar a evolução, temos que ajudar uns aos outros, tanto que esse é o princípio do Bodhisattva. E se você morreu, embora você ainda esteja usando seu corpo, é uma questão de egoísmo. Eu não vou dar meus órgãos para você porque eu ainda estou usando, e você está negando o benefício dessa pessoa justamente por uma questão sua, sabe? Uma pessoa poderia aproveitar bem mais, várias pessoas poderiam aproveitar bem mais, né, a questão do órgão. Okay, so from a Buddhist perspective, to donate one's organs and to help extend someone's life would be an act of great compassion. It would be, yeah, definitely recommended. Sob a perspectiva budista, você doar os seus órgãos seria um ato de grande compaixão. Então seria assim recomendado. And as you say, after the consciousness has left the body, we don't need the body anymore. So why not use these organs to help someone else in need? Então, depois que a consciência sai do corpo, a gente não precisa mais desse corpo. Então, por que não usar isso para poder ajudar alguém, beneficiar alguém? A question arises that if the consciousness is still in or around the body for 2 or 3 days after the breath stops, after the pulse stops, then isn't there a possibility that when the doctor comes to chop out our liver or chop out our heart or chop out our eyes that we might get angry? And that would be very difficult. That would be very unfortunate for the person's future rebirth. Então, a questão acontece quando a consciência ainda estiver dentro do corpo, ou em torno daquele corpo, né? Isso pode acontecer até 1 ou 2 dias depois, 2 ou 3 dias depois. Então, se chega um médico, por exemplo, para extrair o coração ou o fígado daquela pessoa e a consciência ainda estiver presente, isso vai gerar raiva naquela consciência e vai dificultar o renascimento futuro daquela pessoa. So the idea is that our compassion has to be strong enough that we will be able to maintain our compassionate resolve to donate our organs even when the doctor comes to chop them out. Então a gente precisa ter uma prática de compaixão muito grande, da gente decidir que a gente vai doar os nossos órgãos, mesmo se o médico vier extrair o seu órgão com a sua consciência ali ainda presente. E consciente é o que estiver acontecendo. Boa noite. Eu gostaria que a senhora me ajudasse a pensar, nos ajudasse a pensar como que a gente poderia, como mãe, como pai, como psicólogo, desenvolver a conduta ética para as crianças que são educadas que a morte é inimiga. Os adolescentes que a morte não existe, usam drogas, condutas perigosíssimas. E como que ajudar a pessoa a ter amor pela própria vida e pela vida dos outros? Como incluir isso na educação, no trabalho psicológico, na educação, assim, numa ideia geral? Como que a sua experiência com as mulheres, com as pessoas que estão morrendo, como que a gente pode incluir essa conduta ética desde pequenininho? Said that she'd like you to help us think or understand
how could we, as mothers, fathers, psychologists, to work with this ethical conduct, working with children and teenagers about death, because there is this concept that death doesn't exist, or we don't think about it, and so many times they get around drugs and things like that, or dangerous situations, and how to teach people to have love for their lives and the lives of others, and how to include this into psychology, education, and how to work with young minds. Oh, very complicated question. Okay, so care for the dying is a very important topic. How to care for the dying from a Buddhist point of view would always be with loving kindness and compassion. No matter what age someone may be, old or young, if someone is facing death, then we should always try to do our best to treat them with love and compassion. Então, é uma pergunta bem complicada. Então, primeiro, como tratar com as pessoas que estão morrendo? A gente deve fazer isso sempre com amor e compaixão, né? Ajudá-las a encarar esse momento de morte com muito amor e compaixão, e tratá-los dessa forma. So, for example, if our parents, an older person, one of our parents is dying, for example, we would want to try to make them comfortable, not to raise any problem issues, not to fight over the estate, right? But to try to make them feel at ease, like a normal human being, right? At the last end of death, that's very, very important, so that they'll have a smooth, peaceful transition. Então, por exemplo, a um parente ou algum dos nossos pais que esteja morrendo, a gente tenta confortá-los da melhor forma, tenta não criar problemas à volta deles, não criar discussões sobre, por exemplo, a herança ou a propriedade, fazer com que eles se sintam, naquele momento, como seres humanos normais, né? Para que eles possam ter, no final da sua vida, momentos tranquilos para que a transição possa ser feita de mais suavemente. It's also very important to try to control our emotions. If we cry and become so emotional around the dying person, it makes them feel like a failure, right? It's better to try to keep a happy, atmosphere. And if we cannot control our emotions, it's better to go into the next room and just pray for the person from there. Right? Outra coisa é a gente saber controlar a nossa emoção perto daquela pessoa, né? Porque uma pessoa que está morrendo, e aí se as pessoas à sua volta estiverem chorando o tempo todo, a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir meio que até um fracasso. Então a gente tentar criar uma atmosfera feliz em torno daquela pessoa, e isso aí realmente, se a gente se sentir muito emotivo e não conseguir segurar a nossa emoção, a gente então sai, vai para a sala do lado e aí vai chorar à vontade. It's also very important to respect the spiritual tradition of the person who is dying. If they're, to Christian, you can say the Hail Mary, or you can say the Jesus Prayer, or you can say whatever is appropriate to the person. If they're not religious, it's not appropriate to try to impose another religion on someone. Just respect whatever their belief system is and make them feel comfortable at the moment of death. Uma outra questão também importante, nós respeitarmos a tradição espiritual da pessoa que está morrendo. Então, se a pessoa for cristã, então a gente pode recitar uma Ave Maria junto com ela, pode fazer alguma outra prece que seja apropriada. E se for uma pessoa não religiosa, então a gente não tenta impor alguma prece ou alguma coisa,
aspecto de religião, né? A gente precisa respeitá-la e criar um ambiente agradável à volta dela. And so with children too, I think it's good that there are many children's books that introduce the topic of death. And it's a good idea to sort of get used to the idea of death so that it doesn't come as such a shock, such a terrible surprise at the end of life, right? If we're used to the idea, if we've thought about it, if we've discussed it with our families, then it'll make our passing and our loved ones passing much easier. E com as crianças é interessante a gente começar a introduzir essa questão para as crianças. Há livros que falam sobre isso, livros infantis, porque tratar com elas sobre o tema da morte como uma coisa natural, sem ser uma coisa chocante, né? Falar sobre o fim da vida das pessoas e debater com elas. E isso vai fazer com que também, quando alguém que elas conheçam falecer, vai ser uma coisa mais tranquila, mais natural. E para elas também vai passar a ser assim. Now in the States, it's recommended that people have an advanced healthcare directive that will tell exactly what we would like to happen to our body after we die. Because we have 250,000 people, 250,000 people on artificial life support in the United States alone. And it's extremely expensive. So it's recommended that we write down, whether we want to be kept alive and under what circumstances, and at what point we would want our family to just let us go. It would be a great kindness to our family to have such a directive. Hoje, nos Estados Unidos, This director is from like a healthcare. It's like a legal document. You can get it on the internet. It's just a document. Okay. Então, nos Estados Unidos, hoje em dia, você pode assinar um documento falando, atestando o que é que você quer que seja feito com o seu corpo no momento da morte. Porque hoje, cerca de 250 mil pessoas só nos Estados Unidos, elas estão sendo mantidas vivas por aparelhos. Isso também tem um custo muito alto. Então você pode escrever e atestar o que você quer que seja feito, ou em que circunstâncias você gostaria que, por exemplo, fossem desligados os aparelhos, né, ou que você pudesse ver até que momento. Isso é também um ato de generosidade com a sua família. Porque você que tomou essa decisão. Boa noite. Minha dúvida ficou na questão da consciência, porque quando a senhora fala a respeito da consciência, do desligamento da consciência a partir do corpo já em decomposição, em avanço nesse aspecto. Depois, sobre a questão de vários monges que ficaram com seus corpos intactos, né? Eu fiquei com essa dúvida. Eu sou leiga e gostaria de entender como fica essa questão da consciência dessas pessoas que com prática profunda de meditação, monges, enfim, é isso. Her doubt is about the consciousness, because you were talking about the consciousness that leaves the body when a person dies, and the body starts decomposing. And also, you mentioned great meditators who were kept alive. They were kept meditating position for a long time with their consciousness within them. So she wants to know about consciousness. Consciousness, okay. Consciousness is momentary. It means knowing and awareness. The definition of consciousness is knowing and awareness, and it's momentary. A consciência, ela é momentânea e a sua definição é
o saber e a sua consciência plena, a sua é a sua plena atenção, vamos dizer assim. É momentânea e é o saber e a plena atenção. So somehow the consciousness contains the imprints of all of the actions that we have done. So at the moment of death, nothing travels, but there's an apparent continuity of consciousness from this existence to the next. It's the most difficult concept of Buddhism. Então, a consciência é momentânea, é o saber e é o estado desperto. E na consciência, ela fica armazenada todas as marcas, as impressões de todas as suas experiências. E ela, então, é o que passa de uma vida para outra. Há essa continuidade. E é realmente, talvez o conceito mais difícil de se explicar e de se entender do budismo. Okay. So the whole Buddhist project is about purifying the consciousness of all unwholesome imprints and replacing them with wholesome imprints. Então, todo o projeto budista, ele se trata de você purificar a consciência, de você limpar essas impressões, essas marcas impuras e torná-las em marcas ou impressões puras. So I think it's getting very late, and I really appreciate your kind attention. I wish you all a happy life and a happy death. Então, está ficando tarde e eu gostaria de agradecer pela presença, pela atenção de vocês. Então, eu desejo a todos vocês uma vida muito feliz e uma morte muito feliz. Gente, então nós agradecemos a todos vocês a presença.